O universo cinematográfico da Marvel, que se estabeleceu nos últimos anos como uma grande potência cinematográfica, vem sofrendo mudanças e tendo que estabelecer novos heróis. Seus personagens clássicos como o Homem de Ferro e o Capitão América não estão mais presentes. Mas o que define o legado desses heróis? São suas armaduras e o soro ou os ideais que defendem? É sobre o legado do Capitão que vamos focar aqui, pois existe uma narrativa que tenta diminuir o Capitão América do Sam Wilson por não ter o soro do super soldado, como se fosse isso que definisse a figura do Capitão América como herói. Desde o seu primeiro filme, Steve Rogers, o primeiro Capitão América, mostra que ser um herói não é algo vindo da força física ou do soro. Quando ele joga-se sobre uma bomba para salvar os seus companheiros, ele já era o capitão antes mesmo dos experimentos. Com o envelhecimento do Capitão América, entretanto, o sonho americano não morre, pois ele deixou seu legado com Sam Wilson, o Falcão, e com Buck Rogers, o Soldado Invernal. E na série protagonizada por ambos, vimos como o governo buscava seu próprio super soldado, focando-se exclusivamente no soro, criando um anti-herói traumatizado que passa a ser chamado de agente americano, enquanto os verdadeiros ideais do capitão são herdados por Sam Wilson, que assume o manto do seu companheiro sem precisar do soro do super soldado. O ponto-chave nunca foi o soro, mas se o foco é que o capitão precisa do soro, então vamos entender mais sobre as origens dele nos quadrinhos. Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Neste vídeo eu vou te contar a verdade por trás do soro do super soldado, e para isso é importante retornarmos para os anos 2000, quando foi publicada uma história que exploraria como o soro precisou de cobaias para chegar na versão que o Steve Rogers usaria. Em Capitão América, a verdade, descobrimos mais sobre a origem do soro do super soldado em uma história escrita por Robert Morales, uma história sobre os terríveis experimentos americanos para a criação do soro, que ao ser anunciado, foi controversa. Pela sinopse, havia o risco de manchar a imagem do Capitão América, certo? Mas os críticos se retrataram após ver a obra publicada e que valia a pena ser lida. Afinal, é extremamente precipitado julgar uma obra apenas pela sua sinopse. Assim, eles acreditavam que mostrar os Estados Unidos usando cobaias durante a guerra para a produção do soro mancharia a imagem do Steve Rogers. Porém, o que ocorre é justamente o contrário. Neste drama, há o reconhecimento de crimes dos Estados Unidos, que o Capitão América não conhecia, e como representante do sonho americano, ele se vê como responsável por conhecer a história perdida e fazer justiça a quem merece. Assim como o escritor do quadrinho, que faz profundos comentários sobre o racismo na sociedade norte-americana. A origem do soro do super soldado nos quadrinhos é marcada por uma cruel verdade. Antes de Steve Rogers, homens negros foram usados como cobaias em experimentos antiéticos do exército americano, refletindo o racismo da época. Diferente da versão vista no cinema, em que Steve Rogers é submetido pelos seus feitos aos experimentos e tudo sai como planejado, esses homens são cobaias em um experimento antiético recheado de sangue. Algo tão cruel que só pode ter vindo de uma ficção. Ou não. A arte costuma imitar a vida, e naquela época, atravessando o período da Segunda Guerra Mundial, algo bizarro acontecia no mundo real. O estudo da sífilis não tratada em Tuskegee, que foi uma pesquisa conduzida pelos Estados Unidos entre 1932 e 1972, na qual centenas de homens negros com sífilis foram enganados, sob o pretexto de receberem tratamento gratuito para sangue ruim, um termo genérico usado na época. Eles foram usados como cobaias, sem tratamento para sífilis, mesmo que já tivesse sido descoberto um tratamento eficaz. Enquanto, na mesma época, do outro lado do oceano, os nazistas faziam seus experimentos macabros com o povo judeu em um cenário igualmente assustador. Um horror que os quadrinhos capturam ao refletir sobre crimes de guerra. Robert Morales, o escritor do quadrinho, consegue então traçar um paralelo entre os macabros experimentos de Tuskegee e o soro do super soldado, em uma espécie de trama de ficção histórica, tocante sobre a vida desses homens. Mas como ele faz isso sem que soe apenas como uma crítica social? O quadrinho trata a jornada desses homens na guerra, de modo que o seu passado, sua história antes disso e seus relacionamentos trazem um peso dramático que torna a história ainda mais triste, pois a guerra não é feita por soldados sem nomes, mas homens com histórias. E quando a gente para olhar a vida real, há uma grande ironia na história de Tuskegee no mundo real, pois durante a Segunda Guerra Mundial,
Um grupo de aviadores vindo dessa cidade se tornariam populares, os aviadores de Tuskegee, que foram um grupo de pilotos negros que serviram na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, vindos do Programa de Aviação Militar de Tuskegee, no Alabama, criado para testar se afro-americanos eram capazes de servir como pilotos em combate. Apesar das discriminações que eles sofriam, os aviadores de Tuskegee se destacaram em todas as suas missões, escoltando bombardeiros aliados e reduzindo significativamente as perdas em combate. A mesma cidade que trouxe heróis de guerra submeteu homens inocentes a experimentos desumanos. Mais uma vez, podemos ver um paralelo trágico entre os protagonistas desse quadrinho e os homens de Tuskegee, que mesmo submetidos a experimentos desumanos, ainda se viam como heróis de guerra lutando pelo seu país. De modo que esse se torna um quadrinho essencial para ver as crueldades cometidas pelos Estados Unidos, que infelizmente não tem um final feliz. Evitando entrar em spoilers sobre o desenvolvimento da história e como os personagens se relacionam entre eles, há um fim triste neste quadrinho. A tragédia consolidada, pois de todos os submetidos ao experimento, apenas um deles sobrevive, a Isaiah Bradley, que em sua última missão invade um campo de concentração e se depara com os horrores brutais dos experimentos do Eixo. Um cenário extremamente violento, que mesmo após ter sofrido abusos intensos por parte dos americanos, ainda o deixa horrorizado. Vale destacar o contraste criado pela arte de Kyle Barker, que, por trazer uma visão cartoonizada de tanta tragédia em uma história tão densa, torna a imagem tolerável ao leitor, mas não menos brutal. Similar ao belo trabalho de Arthur Mouse, que retrata os horrores da Segunda Guerra Mundial sob a perspectiva de animais antropomorfizados. E essa história brutal comove o próprio Steve Rogers nesse gibi, culminando no desfecho do quadrinho com Steve Rogers reconhecendo finalmente Isaiah Bradley, que décadas depois dos experimentos encontra-se deixado de lado pelo governo e com um quadro de demência. Steve, que carrega em seu corpo a bandeira americana e representa um ideal utópico, sente-se culpado e tenta se desculpar por tudo o que ocorreu com Isaiah, devolvendo a ele o uniforme que usou na guerra e um final agridoce. De modo que o quadrinho reconhece a maior força de Steve Rogers, que não é o seu soro ou seu escudo. Sua força é sua moral, em batalhar pelo que acredita ser o certo, pois ele não defende os Estados Unidos e seus crimes, mas o ideal de um sonho americano, e tem como seu maior desafio encontrar o equilíbrio entre a realidade e o sonho nas contradições dessa sociedade, o que torna essa em uma das mais belas histórias dos anos 2000, que deixou um forte legado nos quadrinhos. Mas qual o legado deste quadrinho? Talvez você nunca tenha lido ele, mas a história foi tão impactante que não ficou isolado em Capitão América, a verdade. Décadas depois, Isaiah Bradley se tornou um símbolo, passando seu legado para o neto Ellie Bradley, que é conhecido como um patriota e foi um importante membro dos Jovens Vingadores. E esses personagens acabaram tendo destaque na série do Falcão e Soldado Invernal, focada em seguir o legado do Capitão América após sua morte. É óbvio que não é o soro que faz o herói, mas suas ações, e por isso Isaiah e seus companheiros foram reconhecidos como heróis pelo Capitão. Então, da próxima vez que você ouvir críticas sobre o novo Capitão não ter o soro, o que você vai responder? E se você gosta de se aprofundar mais na história de personagens clássicos da cultura pop, recomendo esse vídeo sobre o Nosferatu.